Boa noite! Olá, Vitor! Que surpresa boa! Que surpresa? Como assim? Calma. A última vez que a gente fez uma live junto tem o quê? Foi ano passado, né? Foi ano passado. Então. Quem acompanha a gente deve estar, calma. O que esse barbudo tá fazendo aqui nesse canto? Gostei do bigode, tá? Obrigado. Pô, Novo estilo. Dei uma baixadinha só pra cá, porque tava um pouco Muito bom. grande Muita gente tá demais. achando estranho. Cadê a Rosane? Quem tá é o Vitor. O Vitor é o nosso Engage Manager, tá? Que é o responsável por orquestrar todo essa nossa live, esse nosso evento, o script que tá no bastidor. Hoje ele tá aqui novamente comigo aqui para poder compartilharmos, né, um pouco do conhecimento aí com um convidado super especial, tá? E daqui a pouquinho a gente vai chamar ele. Hoje a nossa CEO, a nossa boss está de descanso, está vendo no backstage, então entrei no palco hoje para conseguir guiar um pouco e conseguir ajudar um pouco nessa nossa conversa de hoje, da nosso segundo episódio do Etsy Chat de 2024. Toda quinta-feira, das 19 horas do Brasil e às 22 horas de Portugal, a gente traz algum convidado para conseguir discutir algum tema importante dentro dos nossos setores de tecnologia. E já posso anunciar o nosso convidado de hoje? Pode sim, claro, deve. Posso anunciar o nosso convidado? Hoje a gente vai falar sobre inovação. A gente vai trazer o André Gavino aqui para conversar um pouco mais com a gente. Mas, Alex, quer contar um pouco só para a gente esquentar o que a gente faz aqui, o que acontece? Só falar para quem é novo aqui, também para os conhecidos também, nosso webinar, nós juntamos as mentes mais brilhantes da área de tecnologia, pessoas fora da curva, talvez até fora do tempo, né? Ou fora da Terra, que compartilha conosco as suas visões futurísticas, né? Então, hoje, nada mais, nada menos do que André Galvino, que ele é diretor de inovação e desenvolvimento da Fintech Doutor Finanças, para quem está aqui em Portugal, sempre segue a Doutor Finanças aí, é uma empresa que tem bastante referência. O Galvino ele é líder nato e com 12 anos no mercado de tecnologia, amante de inovação, explorador de novas possibilidades no ecossistema tecnológico. Então, traz aí, coloca ele aí na tela, no ecrã. Trouxe aqui para o palco. Seja bem-vindo, Galvino. Olá. Muito bom, amigo. Tudo bem? Boa noite, Como tudo bom? Estamos por aqui, boa noite. Aqui tudo tranquilo. Olha, estou muito feliz com a live de hoje, porque além do assunto inovação e essa gestão ágil, também a gente tem por trás todo um ecossistema de finanças. Então, isso para a gente é um background muito grande, porque é um assunto que a gente nunca trouxe aqui, né? Em nossa live, então, para a gente é algo inovador e disruptivo. Eu acho que para mim, eu que sou de outras áreas da tecnologia, não essa área da tecnologia que envolve tudo que eu venho aprendendo agora, principalmente na IT Recruiter, a inovação foi uma que, quando o tema veio e foi levantado, eu falei, inovação. Inovação, todo mundo sabe o que é inovação. O que a gente discute com inovação? E eu comecei a pesquisar e falei, nossa, ok, é muito mais do que eu achei que eu soubesse, né? Mas então vamos começar.
começando essa segunda edição da Chit Chat 2024, onde começa a inovação, a busca incessante pela agilidade e produtividade. Como a gente gosta de fazer no nosso começo, né? Começar pelo começo, como nossa Rosane diz sempre, a minha primeira pergunta que me ajuda para conseguir entender melhor e com certeza consegue ajudar muita gente para a gente conseguir entrar nesse tema com uma mente mais focada e conseguir realmente a gente poder se aprofundar depois como você consegue definir inovação e qual é a relação entre inovação e agilidade, que são duas palavras que sempre caminham juntas. Olá, boa noite. Portanto, em primeiro lugar, agradecer o convite. Acho que acaba por ser aqui vai ser uma conversa muito interessante e estou empolgado para isso. Então, portanto, começando pelo óbvio, a inovação acaba por ser a arte de fazer acontecer de forma criativa, de forma diferente e olhando para o mesmo assunto de perspectivas diferentes. Portanto, isso é a chave, né? Portanto, aqui, esse é o assunto de hoje, a inovação. Só que ele tem também a sua própria forma de acontecer, não é? E nós, quando temos uma receita e fazemos a receita, quando eu faço em minha casa, o Vítor faz na dele ou o Alex faz na dele, essa receita pode sair de forma diferente. No entanto, tudo é aquele bolo de iogurte que queríamos fazer, ou o que quer que seja, e aí temos aqui a falar. Portanto, aquela que é a grande diferença entre a inovação e a agilidade, na verdade, não é a diferença. A inovação também se faz pela agilidade que as próprias equipas têm, não é? E isso faz com que seja essa agilidade tem que existir para que a inovação também apareça e possamos então ver as várias perspectivas e ver as várias formas de fazer acontecer a mesma coisa e perceber aquela que melhor se encaixa com o que nós pretendemos. Não sei se consegui responder, mas Vítor, à vontade. Sim, pode falar, Alex. Força. Não, isso que eu acho que é um tema que ele consegue, é um tema muito amplo, no sentido que ele consegue abranger diversos setores, então não é necessariamente só um setor específico da tecnologia, nem necessariamente só da tecnologia, mas ele é um tema que ele é muito amplo e, ao mesmo tempo, ele consegue ser aplicável para vários diferentes tipos de processos durante o trabalho, né? Então, ele é muito amplo e, ao mesmo tempo, você consegue, né, ter uma utilidade precisa quando ele é necessário. Sem dúvida, ou seja, eu aqui se calhar vou tentar focar-me, vou mesmo focar-me naquilo que é a organização da forma como as equipas, neste caso, como as equipas estão organizadas, isso também pode provocar a inovação, ou seja, e aquilo que nós devemos falar quando falamos de inovação numa empresa, por exemplo, é a mentalidade das pessoas que trabalham nessa empresa. Na verdade, o foco desta nossa conversa vai ser muito à volta das pessoas e do trabalho que temos que fazer com as pessoas para que depois os resultados de grupo e da empresa possam vir e aparecer. Portanto, e a mentalidade é aqui a primeira palavra-chave que nós temos que falar antes de produtividade, antes de agilidade, antes de qualquer outra palavra, porque ela é transversal a toda a organização e tem que ser. Portanto, se nós não quisermos... se nós não tivermos essa mentalidade de fazer acontecer, nos adaptarmos e de transformar coisas, nós também não vamos conseguir trazer resultados inovadores. Portanto, a primeiro ponto-chave é a cultura, não é? Portanto, a mentalidade da empresa, mudar aquela que é a cultura, mas depois isso traz também coisas como o saber adaptar-se, a adaptação. Portanto, as empresas têm que se adaptar rapidamente ao mercado, as empresas têm que ter um foco muito grande naquilo que é o utilizador final, e agora temos que olhar para as pessoas e perceber como é que elas se podem também entrar no barco e caminhar, seguir connosco. E, dando um exemplo assim muito claro, uma mentalidade de startup é uma mentalidade diferente de uma empresa que já está no mercado há muitos anos. Por alguma razão, as startups têm capacidade de errar, de tentar e errar, muitas vezes. Essa mentalidade que existe nas startups acaba por ser também ela
está também nas pessoas. Geralmente tem uma mentalidade jovem, uma mentalidade de eu posso errar, eu posso tropeçar e eu vou conseguir transformar isto numa coisa que dê resultado. E tentam até conseguir, um bocadinho ao estilo de tentar até conseguir partir coisas, não é? E realmente ultrapassar aquela barreira que muitas empresas têm e que não conseguem ultrapassar, e até startups têm e não conseguem ultrapassar. Nem todos os problemas se resolvem só com inovação, não é? Mas muitos deles resolvem-se com isso. Sim, é um espaço de criação e de tentativa, né? A tentativa e erro. Sim, você falou uma coisa que eu fiquei aqui pensando, né? Quando você falou sobre as startups, que elas têm essa flexibilidade de errar, coisa que uma empresa já consolidada no mercado não tem. Isso é interessante porque isso me lembra que existem alguns desafios que são comuns enfrentados para essas empresas na busca de inovações, né? Então, por exemplo, eu sou de uma época que a gente locava uma fita cassete para poder assistir um filme, por exemplo, depois tinha que rebobinar e devolver a locadora, senão a gente pagava multa, depois veio o CD. E por conta dessa disrupção, hoje você tem o Netflix. Então, nós temos diversos exemplos, como o Spotify, que eliminou aí os CDs, o Uber com os táxis, o iFood com o Uber Eats, entre outros, o Glovo, que eliminou o delivery de alimentos, o YouTube com canais, ou seja, essa disrupção gerado por startups, gerado por essa inovação, eu tenho percebido que tem sido um desafio muito comum enfrentado pelas empresas. Eu queria saber de ti, quais são as estratégias que podem ser adotadas para poder superar? No caso, já que eu tenho um cenário diferente de startup de empresas consolidadas. Ok. Então começaste por dizer que, apesar da tecnologia ser aqui o elefante no meio da sala, não é aquilo que nós estamos verdadeiramente a falar sobre, nós não resolvemos problemas só com a tecnologia. A tecnologia é um meio para atingir um fim. Ou seja, nós usamos a tecnologia para potenciar aquilo que nós fazemos. Porque as empresas, na verdade, são feitas por processos, por pessoas e por tecnologia que nos faz atingir coisas mais rápidas. Portanto, e isso também acaba por ser inovação. Todas essas empresas não só tentaram muitas vezes, e muitas vezes os planos que elas tinham nem sequer eram muito extensos. Portanto, às vezes nós achamos que uma empresa deve ter os seus planos, por exemplo, a 1 ano, a 2 anos, a 3 anos. Estas startups podem ter planos, se calhar, a 3, 6 meses, porque o objetivo delas é muito curto e o objetivo é partir aquilo e ultrapassar, dar o próximo passo, não é? Portanto, e é sempre esse o foco. Portanto, aqui, empresas como o Uber, como mesmo o Spotify, muitas vezes elas, primeiro, trazem conceitos que são novos conceitos, mas, segundo, acaba por haver aqui muitas vezes até uma repetição de algumas ideias. Por exemplo, o Spotify, já havia o conceito de streaming antes de haver o Spotify. No entanto, foi o Spotify que venceu, e isso pode ter a ver também não só com o marketing que eles têm, mas também com toda a forma como eles captaram a indústria musical, toda a forma como eles levam o streaming para outro nível que se calhar outras empresas não elevaram. E isso tudo através da tecnologia, mas não só, não é? Através de processos, de organização, muitas vezes de planeamentos a curto prazo e a longo prazo ao mesmo tempo. E as startups são um misto disto tudo. Acaba por ser as startups, e mesmo as empresas não devem nunca perder esta essência que nós, agora fazendo aqui uma analogia, e mesmo para terminar aqui esta intervenção, nós, quando somos crianças, temos o mundo aos nossos pés e somos livres, somos seres livres, não é? Mas depois a sociedade acaba por nos fechar em caixinhas e dizer-nos o que é que nós temos que fazer e o que é que nós podemos ou não podemos fazer. E às vezes a inovação é essa mesmo, é ser livre, não é? E conseguir trazer aquilo que é o melhor de cada um, que depois em grupo faz uma empresa vingar. Eu imagino que eu imagino que algumas empresas, principalmente, não sei se talvez, daí na verdade fica uma pergunta, né? Eu ia colocar um questionamento, mas eu acho que é esse mesmo. Se existe realmente, complementando essa resposta, em si empresas, se isso talvez se modifique por quanto tempo existe a empresa. Então, se a empresa já tem uma história muito grande e ela já tem um processo
próprio, uma cultura própria, se isso dificulta talvez a implementação da inovação, ou vou parar aqui, eu ouvi um sorrisinho. A resposta é sim, não é? Obviamente. E vou dar um exemplo claro. Por exemplo, o Doutor Finanças é um intermediário de crédito e os seus parceiros naturalmente são bancos. E aquilo que acontece, por exemplo, nos bancos é exatamente isso. Os bancos são meio que dinossauros grandes que cada passo que dão é muito lento. Porquê? Porque a estrutura é tão grande e tem tanto legado no meio daquela estrutura que às vezes os bancos, e agora os novos bancos, os bancos digitais, por exemplo, o que eles preferem fazer é deixar a estrutura atual, despedir algumas pessoas dessa estrutura atual e mantê-la, emagrecê-la e deixá-la ali naquele canto e criar um banco novo ao lado com pessoas novas, com capacidades novas e não tem a ver só com as pessoas, tem a ver às vezes, nós quando fazemos a mesma tarefa durante muito tempo, o que acontece é que nós depois habituamos e solidificamos o nosso espaço e acabamos por atrasar. Na verdade, não estamos tão abertos a novas oportunidades. E as empresas também são isto. Às vezes nós achamos que as empresas são uma entidade e as pessoas são outra. E não são. As empresas são feitas por pessoas e nós todos contribuímos para a empresa ser diferente. Portanto, dando o exemplo do meu dia-a-dia, nós, mesmo trabalhando com outras áreas, aquilo que eu pretendo é colaborar para que as outras áreas sejam mais produtivas. E isso, para mim, também significa também fazer a empresa crescer e inovar. Portanto, isso, ou seja, a inovação é tão lata, é tão extensa, que pode ser um bocadinho de tudo. E é isso. Eu acho que essa minha pergunta, eu acho que leva para o que eu realmente fiquei pensando e questionando, assim, como que essas empresas conseguem, então... Bom, obviamente não existe uma fórmula mágica, óbvio, não existe se fosse fácil assim, toda empresa iria aplicar isso, né? Mas, num sentido mais geral, como que as empresas conseguem, nesse caso, essas empresas, essas organizações maiores ou talvez mais antigas, já têm uma própria cultura, como que elas conseguiriam cultivar essa cultura de agilidade, bom, também, mas a cultura de inovação, não só aplicar no sentido de tirar a cultura que eles têm e aplicar uma nova, mas é conseguir permeabilizar essas duas culturas uma com a outra, nesse sentido de diversidade, interdisciplinidade, enfim, como que pode acontecer isso? Se é um choque, se não é um choque? Ok, então, para isto divide-se em vários pontos, portanto, e estes pontos são importantes. Por exemplo, o primeiro ponto, e aquele que para mim é o mais importante, é a cultura da empresa. Portanto, se calhar não passo atrás só dizer uma coisa que é, se nós criarmos uma empresa nova, é muito mais simples do que transformar uma empresa já existente com processos existentes. Não é? Portanto, naturalmente, isto, temos que dar sempre aqui esta ressalva, mas basicamente a cultura da empresa acaba por ser o espírito que se vive dentro da empresa. E se a cultura... nós temos, e vimos de um passado, nós, sociedade, vimos de um passado onde o controlo acaba por ser absoluto, não é? Onde nós não podemos partilhar o que sentimos, onde nós acabamos por até... vivemos épocas anteriores a esta nova época onde nós vivemos hoje, felizmente, que nos causaram pouca confiança. As pessoas vão trabalhar porque são obrigadas a trabalhar, têm o seu chefe, não podem questionar o chefe, não podem dar o seu feedback, ou seja, e a cultura não existe sequer, é uma cultura de ordenar e controlar, a verdade é essa. Aquilo que nós pretendemos, se queremos inovar uma empresa, por exemplo, ou um projeto, ou o que quer que seja, é transformar esta cultura de ordenar e controlar numa cultura de confiar e de inspirar. Ou seja, isto é muito importante, a parte da cultura é talvez o ponto mais importante que existe na transformação ou na inovação de qualquer coisa. A cultura é tudo, é aquele café que nós vamos beber com uma pessoa que sabemos que é da área B ou C ou D, é aquela relação que nós criamos com a nossa equipa, com a pessoa com quem trabalhamos diariamente. A cultura é tudo isso, é entreajuda, é colaboração. Mas a cultura não se faz só porque sim. Isto não se faz só porque as pessoas se juntam e está tudo bem. Ou seja, ela tem que se cultivar. E semear uma cultura pode ser, por exemplo, a partilha de feedback. Começa de cima para baixo, geralmente. Então, quando um líder chega ao pé de uma equipa e partilha o seu sentimento sobre
como é que ele se sente, mostra também algumas emoções, consegue ser moderado ao ponto de aconselhar, mesmo às vezes, aspectos da vida pessoal, ou seja, entrar mesmo na vida da pessoa ou na vida da equipa, isso transforma a cultura, transforma a forma como nós vemos a empresa e como vemos o grupo. Ele torna-se mais unido. E isso para mim é essencial, é o primeiro ponto que eu trago. Mas existe muito mais. Portanto, mesmo o primeiro ponto, então, é cultura, não é? Cultura de partilha, cultura de feedback, transparente, não é? Naturalmente. Tanto de cima como de baixo para cima. Quando nós damos o exemplo, lideramos pelo exemplo e isso ajuda-nos. Mas o segundo ponto é talvez a flexibilidade. Nós antes éramos meio que controlados, ainda somos um pouco pelo horário que fazemos. Aquilo que é verdade é que o horário muitas vezes não significa maior produção. Eu não trabalho mais horas e sou mais produtivo. Eu, inclusive, até posso trabalhar menos horas e ser mais produtivo do que se trabalhar muitas horas. E esta flexibilidade é importante, porque nós temos filhos, nós temos cães, gatos, nós temos vida, somos humanos e às vezes precisamos daquela liberdade, ok? Porque quando eu tenho essa liberdade, eu vou trazer responsabilidade. Porquê? Porque eu acabo por trazer ou transformar aquilo que me dão e devolver em responsabilidade, que é o que nós precisamos das pessoas para que elas consigam fazer, então, o que nós queremos, não é? E isto não é uma questão de manipulação, é uma questão de nós somos um grupo, é uma empresa, temos um objetivo e é isso que temos que fazer, mas para isso é preciso haver esta flexibilidade. Okay? E a flexibilidade cria-se e também se semeia. Por exemplo, nós, dando um exemplo da minha equipa, há uma coisa que costumamos dizer que é máxima responsabilidade, máxima liberdade. O que significa que se eu sentir que a pessoa que está à minha frente, tem a responsabilidade para fazer o que eu lhe peço, contribuir, criar valor, acrescentar, ou seja, fechar aquilo que eu lhe estou a pedir para fazer, ele tem a liberdade que ele quiser. E eu estou muito tranquilo com isso e acho que a liderança deve partir destes princípios. Vou só trazer um último princípio para fechar esta pergunta, que é a questão do ninguém está motivado com cultura e com flexibilidade. Falta perceber para onde é que a empresa vai, para onde é que o projeto vai. E os objetivos claros, o propósito e os objetivos claros e as metas que as empresas muitas vezes definem, é muito importante que sejam bem definidos e claros para todos. Portanto, eu diria aqui 3 pontos, onde o último ponto se desdobra em 2. Portanto, o primeiro é onde estamos, para onde vamos, isto sobre os propósitos claros e objetivos claros, mas o segundo é, por exemplo, uma mentalidade de first things first, o que significa priorizar o que é mais importante e urgente e não fazer aquilo que muitas vezes acontece, que é eu vou fazer isto porque eu gosto, ou porque... Não, isto é uma prioridade e é importante para a equipa perceber para onde é que vai, o que é que deve fazer e como é que deve fazer. Portanto, são estes os 3, a cultura, a flexibilidade e o propósito, ou metas claras e propósitos bem definidos, que uma empresa tem. E existem muitos mais pontos, naturalmente. Por exemplo, Vítor, falaste de agilidade. Naturalmente, o workflow de uma equipa ou as metodologias que usam para fechar projetos, tudo isso é realmente importante. Não é? Nós não conseguimos que as pessoas ou as equipas tenham capacidade de adaptação para novos projetos, para melhorias aos projetos que já existem, para chegarmos a uma pessoa e dizer, olha, e tudo o que estás a fazer vai para o lixo. Porque nós agora mudámos a direção e queremos ir para o outro lado. A pessoa não está disposta a isto se não houver, então, a cultura, a flexibilidade e o propósito clarificado. Ainda dentro dessa parte de cultura de gestão, eu vi um post no LinkedIn hoje que eu achei bem interessante. Um colega falou que quem trabalha com tecnologia, inovação, TI, ele sempre está se atualizando, sempre está buscando novas ferramentas, novos conhecimentos. E eu fiz até um comentário, digo que quem trabalha com TI, ele não trabalha, ele se diverte, porque muitas das vezes quando você faz um curso, ou até mesmo você está a trabalhar, você está fazendo aquilo que é do seu dia a dia. Então, aquilo que você gosta, aquilo que você tem prazer. Então, existe sim uma questão de cultura, de identidade, foi o que você falou, foi muito bem claro quando você falou que as empresas mais novas, a tendência são ter um público mais jovem, porque tem um pensamento, uma forma diferente, é mais disruptivo, é mais inovador. Já a empresa mais tradicional, nem tanto.
Aí a minha dúvida é como que os gestores podem aplicar uma cultura de inovação, ainda que atento a essas necessidades pessoais de seus colaboradores. Então, eu percebo que algumas empresas, por exemplo, têm espaço, por exemplo, de living room, para você jogar um game, para você descansar. Outras têm escape room, onde a equipa sai para fazer um evento fora, para poder a mente um pouco abrir. Tem empresas que não controlam os colaboradores através do tempo, e sim pela produtividade. Olha, você vai ter que entregar isso e você vai fazer isso em um dia ou 5 dias na semana, isso não importa. Então a pergunta seria essa: como esses gestores podem aplicar a cultura de inovação, ainda que atento a essas necessidades pessoais de seus colaboradores, atrelados também aos objetivos da empresa? Ok, é uma pergunta não muito simples, aproveitando para dizer que, apesar de os benefícios que nós damos às pessoas trazerem benefícios, não é? E as pessoas perceberem isso claramente, porque quando nós oferecemos alguma coisa que é diferente do mercado, isso deixa a pessoa contente, mas mais do que isso, deixa a pessoa comprometida connosco. Ou seja, os gestores, quando ganham o compromisso de alguém, seja um gestor de um grupo de várias equipas, porque são níveis diferentes, mas estamos a falar de uma pessoa que gera uma equipa, por exemplo. Uma pessoa que gera uma equipa fala para a equipa diretamente e tem acesso direto à equipa e consegue falar com ela de forma simples. Mas, basicamente, o compromisso que nós ganhamos com as pessoas por lhes darmos esses benefícios e essa flexibilidade, também transforma aquilo que recebemos. Ou seja, esse compromisso transforma-se em produtividade, transforma-se em agilidade. Claro que tudo isto envolve muito mais. Eu falei aqui dos workflows e gostava também de deixar aqui claro que é essencial haver uma metodologia de trabalho. Nas tecnologias costumamos ver as metodologias ágeis, por exemplo, o Scrum é um exemplo. Dando o exemplo no Doutor Finanças, nós no Scrum nós temos aqui uma espécie de uma adaptação. Nós não vivemos o Scrum à risca, eu acho que isso acaba por ser também um erro. E aqui também começa a forma como nós nos adaptamos. Nós adaptamos não só aos projetos que desenvolvemos, não nos adaptamos só às pessoas, também nos adaptamos à forma de trabalhar. E essa tem que estar em constante evolução. E isso é que faz a inovação no geral. Ou seja, a inovação pode ser tudo, mas a capacidade de adaptação é essencial. Quando nós estamos a desenhar um workflow para uma equipa, temos que primeiro ir a ouvir as pessoas e entender o que é que ele realmente traz, para que nós possamos dizer, ok, não faz sentido ter uma revisão de sprint, porque não, é uma cerimónia do Scrum que nós não queremos fazer. Estou a brincar. Mas poderia haver aqui uma ou outra que poderia ser descartada. E aquilo que fazemos é adaptamos às pessoas que temos e à realidade que temos. E isso também é essencial, ou seja, são ferramentas para que um gestor consiga depois ganhar esse compromisso da pessoa e consiga então trazer a pessoa para o jogo dela e ter propósito para fechar ou para fazer coisas que às vezes nos surpreendem enquanto gestores e surpreendem se surpreendem a elas próprias, às pessoas, portanto, porque não confiavam nelas ou porque não tinham esse compromisso e nunca perceberam que isso era essencial para produzir coisas boas. Eu acho que fica bem claro quando a gente, durante essa conversa, nessa meia conversa que a gente está tendo até agora, que cultura é uma palavra central, uma palavra essencial quando a gente fala de inovação, porque não existe um modo certo, não é necessariamente um modo de pensar, não é apenas as ações, é tudo que envolve a estrutura de uma empresa. Quando a gente fala de cultura, é isso. Eu sou da área da cultura, mais relacionada a artes, enfim, outras áreas de cultura. A gente vê que cultura ela é essencial, a cultura que cria a língua da raça humana, cultura que cria as nossas religiões, que cria rotinas no nosso dia a dia, que cria a forma que a gente se comunica, a forma que a gente enfim, cultura é tudo, né? E então, nem é uma pergunta necessariamente, porque a pergunta que ia fazer sobre cultura, eu acho que a gente já está respondendo, assim. Mas é mais um momento de a gente conseguir, talvez, quase um apelo, digamos assim, um pedido para os nossos gestores e mesmo, enfim, e colaboradores que estão ouvindo essa live, para a gente conseguir, talvez, dar um momento, se vocês puderem dar uma palavra sobre a importância
de cultura organizacional. Então, cultura num sentido mais profundo. Eu peço desculpa, Vitor. Era uma pergunta. Desculpa, eu não formulei a pergunta porque, na verdade, a minha pergunta era mais no sentido qual é a importância da cultura. Ok. E eu acredito que, assim, a importância da cultura que a gente está falando até agora, tudo que a gente envolve com inovação, a cultura é essencial, a cultura é importante, né? Então, até desculpa que a pergunta seria repetitiva. Antes do Gavino responder, eu só queria complementar a pergunta do Vitor. Essa pergunta é muito interessante porque assim, nós somos brasileiros que estamos aqui em Portugal, existe um choque cultural. Assim como um português vai para um outro país, tem um choque cultural que vai para outro continente, tem um choque cultural. Existe a cultura do país, existe a cultura da empresa, existe a cultura diária, por exemplo. Normalmente, quando a pessoa de TI existe aquele estereotipo de um profissional de um jeito, profissional de venda já tem um outro estereotipo, né? Só que essas culturas de pequenas tribos tem que também ficar adequada à cultura geral da empresa. Que eu acho que seria mais ou menos o que o Vitor quer falar sobre as diferenças e diferença e importância de uma cultura, de uma startup, por exemplo, uma empresa tradicional. Ok. Eu acho que estou a perceber. Eu não queria misturar aquilo que é a cultura, por exemplo, a cultura brasileira ou a cultura portuguesa, porque não é bem esse o ponto. Ou seja, a cultura empresarial é um bocado diferente. Por exemplo, a cultura empresarial pode ser eu ter liberdade para ser quem eu sou. A diversidade, por exemplo. Isso é algo que pode estar no nosso ADN e na empresa, neste caso. E eu não me importo de ver uma pessoa que é um transexual, que é homossexual, que é heterossexual. Não me importa sequer se ela é branca, se é preta, se é amarela. O que eu quero dizer é a diversidade é super importante. Por exemplo, é um dos pontos de cultura que deve ser... nós somos todos diferentes e isso é bom. Ou seja, a cultura também é isso. É saber respeitar o próximo, é saber entender o que é que o outro me pode também... Como é que o outro me pode complementar. E uma cultura pode ser muito mais do que isso. Pode ser, por exemplo, e agora trazendo a coisa para a cultura entre pais e filhos e esta hierarquia. Só dando aqui um exemplo para depois fazer uma analogia com aquilo que é o nosso dia-a-dia no trabalho. Geralmente, ou antigamente, quando um pai estava à mesa, os filhos todos estavam também à mesa, à hora que ele queria, não falavam, não havia essa liberdade para poderem falar, e a cultura era simples, o pai manda. Não é? Portanto, e temos aqui uma forma de identificar a cultura dentro de uma casa, portanto, há uns anos atrás. Espero que não aconteça muito hoje em dia, porque a liberdade é essencial. O que acontece é que hoje em dia, nas empresas, se nós tivermos uma cultura livre, se pudermos dar a nossa opinião, se pudermos ser quem nós somos, se pudermos complementar de formas às vezes pouco ortodoxas e se uma hierarquia for apenas um título, dando o meu exemplo, eu não me importo nada e tenho todo o gosto em falar com qualquer pessoa, seja ela meu chefe, meu superior, o CEO, por exemplo, o Rui Bairrada do Dr. Finanças, seja a senhora da limpeza, que é a Zélia, que nós vemos todos os dias e gostamos bastante. Ou seja, não há, efetivamente, não há hierarquias. Por exemplo, as hierarquias existem, há responsabilidade, naturalmente. É importante também perceber onde é que nos encaixamos, naturalmente, ou seja, não é uma cultura, não é uma anarquia. No entanto, eu tenho a possibilidade de falar com estas pessoas de pessoa para pessoa. Eu não tenho qualquer hierarquia ou título na minha testa que diz tu não podes falar comigo porque a tua hierarquia não me permite. Ou és meu subordinado, ou és meu chefe, ou quer que seja. E isso são tipos de cultura. Mas existem muitos outros. Por exemplo, nós podemos dar uma cultura... podemos ter uma cultura de solidariedade com o próximo. Nós podemos ter, e vou dar o exemplo do Dr. Finanças, nós temos, e já aconteceu, pessoas apresentarem ferramentas. Nós temos um grupo onde temos todos os doutores presentes nesse grupo, por exemplo. E às vezes existem pessoal a dizer bom dia, como é que está, como é que estamos, não sei o quê, e às vezes há pessoas que partilham coisas. Eu lembro-me de uma coisa que foi, houve alguém que partilhou como ajudar,
isto é algo para aqui. Como ajudar pessoas com incapacidades visuais. É uma aplicação, okay? Nós escrevemos na aplicação e o que acontece é que essas pessoas, a aplicação, ficamos ativos na aplicação e de repente podemos receber uma chamada, ok? E quando eu digo de repente pode ser nos próximos 3 meses podemos receber uma chamada de alguém visual, por exemplo, a pedir ajuda para nós conseguirmos dizer como é que ele liga a máquina de lavar roupa, por exemplo. Okay? Isto parece um conceito estranho, mas vocês ficariam de boca aberta se soubessem o quão importante é para estas pessoas ter ajuda de uma pessoa que pode ajudá-las e que naturalmente não conseguiriam ter essa ajuda. E o que acontece é que essa partilha, nesse grupo de todos os doutores, fez com que houvesse uma espécie de uma onda de solidariedade que provocou várias inscrições e que fez com que mais pessoas pudessem ser ajudadas, pessoas que precisam e que têm essas necessidades, e isso também faz parte da cultura. Eu posso partilhar coisas e vocês podem ajudar outras pessoas com as minhas partilhas. Portanto, isso para mim é a cultura. Isto é a cultura geral, não é? Portanto, aquela que é a cultura geral. E agora posso dar o exemplo de uma cultura de equipa. E vou ser muito resumido para passarmos à próxima. Então, basicamente, numa cultura de equipa, nós temos a entreajuda e a colaboração. Vamos imaginar, eu tenho um grupo de 12 pessoas à minha frente. Se eu não souber alguma coisa, se eu tiver medo de perguntar essa coisa, porque eu não quero errar ou não quero passar uma vergonha em frente àquelas 12 pessoas, eu tenho um problema. Se a cultura, que somos todos nós, essas 12 pessoas, comigo somos 13, o que acontece é que nós não vamos ter o à vontade para errar ou para pedir ajuda. E isso também é a cultura. E é isso que faz a cultura da entreajuda e da colaboração e da transparência. Portanto, muitas vezes a cultura está nas entrelinhas destas relações que existem entre hierarquias, que existem entre pessoas, entre colaboradores ou entre amigos. Porque às vezes o trabalho também proporciona amigos. E isso é a cultura de uma empresa, e se calhar é isso que difere uma empresa que produz e que, quando é preciso irmos todos à guerra, vamos, portanto, e vamos todos, ou uma empresa que cada um por si, cada área por si, e eu não acredito nessa segunda, acredito na primeira, e o Doutor Finanças é um excelente exemplo disso. Trabalho aqui há muitos anos e tenho muito orgulho em trabalhar no Doutor Finanças por causa disso. Eu acho que era isso. Eu acho que o que ficou na minha cabeça para conseguir separar era essa diferença entre o que a gente chama de cultura, que a gente chama de cultura que é uma coisa até meio difícil de palpar o que é, o que é uma cultura da instituição, da empresa em si, e o que é uma cultura das equipes. Então, que são complementares, né? A cultura da empresa e a cultura da equipe, elas são complementares, mas elas muitas vezes têm aplicações ou têm trajetos diferentes, porque elas são grupos diferentes, né? Tem um número diferente de pessoas, enfim. Mas o que ficou agora eu pensando é que inovação ela ainda consegue ser ela possivelmente é um termo que pode ser difícil, é difícil ela ser palpado. Minha pergunta, o que eu queria entender é como os gestores ou uma própria equipe que consiga estudar como que a empresa funciona, elas conseguem medir, elas têm indicadores ou métricas que elas conseguem saber se essa cultura de fato está sendo aplicada, se as equipes têm uma própria cultura, ou se elas criam uma própria cultura. É possível medir inovação? Ok, essa pergunta é um pouco, pode ser um pouco polémica. Eu explico porquê. A tecnologia tem métricas, não é? Como todos os processos que nós temos, só que às vezes os processos tradicionais das empresas levam as métricas da tecnologia para o lado menos positivo da coisa. Nós, quando medimos muitas vezes o trabalho e o resultado de alguém, nós por vezes também estamos a condicionar essa pessoa. E eu vou tentar clarificar isto ao máximo, mas é o seguinte. Nós, quando traduzimos linhas de código, quando traduzimos horas trabalhadas para um projeto, não estamos a medir produtividade e não estamos a medir impacto. E a inovação é o impacto que muitas vezes nós
nós criamos nas coisas. E nós às vezes não temos, temos que entender que quando é que devemos medir e exigir essas horas trabalhadas, ou pode ser outras coisas, há muitas outras formas, e quando é que não devemos, quando é que deixamos que a liberdade tome conta das pessoas, porque se tivermos pessoas felizes, nos sítios corretos, com o contexto correto, nós vamos ter pessoas que vão produzir porque querem. Se calhar, eu gostava de dar aqui um exemplo. Eu tenho uma pessoa na equipa, portanto, a inovação no Dr. Finanças é dividida por várias equipas dentro da grande equipa. Nós temos 4 equipas. Portanto, temos uma equipa de produto, mais de planeamento, e depois temos 2 produtos digitais, temos a clínica e a área pessoal, e temos uma 4ª equipa a quem chamamos Special Ops. A seguir eu posso falar um bocadinho mais sobre Special Ops noutras perguntas, mas a ideia aqui é, nós tínhamos uma pessoa que estava num dos projetos de desenvolvimento de produtos digitais, é um produto digital, ou seja, tem um sprint, 2 semanas, tem recorrência, tem algumas das cerimônias de Scrum, onde nós aplicamos um workflow adaptado e aquilo que achamos que é o mais correto, mas uma das pessoas é mais virada para back-end, ok? E esse projeto é um projeto maioritariamente de front-end. Apesar da pessoa ser meio full stack, acontece que gosta mais de back-end. O que acontece é que a pessoa é capaz de produzir 50%, 60% do que ela é capaz de produzir. E aquilo que nós percebemos foi, no final de cada sprint, nós medimos a quantidade de story points que a pessoa desenvolveu, quais foram as tarefas mais importantes, quanto tempo durou o sprint, sabemos mais ou menos quais são, onde é que a pessoa fez a diferença ou não fez a diferença. Portanto, e nós temos os relatórios por cada sprint, por exemplo. Só que esses relatórios podiam ser muito mais específicos. Nós não queremos que sejam, adaptados também à própria equipa. Nós queremos que os relatórios sejam uma comparação da nossa produtividade anterior. Ou seja, eu não me quero comparar com a minha pessoa com a pessoa do lado. Eu quero me comparar comigo mesmo no passado. Por isso é que este tema é um pouco polémico, porque muitas vezes o que nós fazemos é comparar, é competir. E nós não devemos competir. Na verdade, nós devemos complementar-nos. E isso há uma diferença nisto. Portanto, voltando ao exemplo desta pessoa, ele, quando estava nessa equipa de desenvolvimento a fazer uma coisa que não era tão produtiva, produzia cerca de 50%, 60% da potencialidade dele. Como é que eu sei este valor? Eu sei porque quando eu o coloquei num projeto ao lado e quando eu o coloquei especificamente com aquilo que ele gosta de fazer e a mostrar aquilo que ele vale e tecnicamente, inclusive, a explicar, quando nós olhamos para a pessoa e ela tem gosto em explicar aquilo. Portanto, às vezes temos programadores, muitas vezes temos programadores que adoram o que fazem e que são excelentes profissionais, mas se eles estiverem a fazer aquilo que eles gostam, ok? Com métrica, sem métrica, eles vão produzir muito mais do que aquilo que nós poderíamos esperar se ele estivesse noutro contexto. Portanto, muitas vezes as métricas mostram-nos coisas que podem não ser verdade. Parecem verdade, podemos aceitar os números e podemos utilizá-los para vender a outras pessoas, a outras áreas, a outras empresas, depende, mas nem sempre as métricas exageradas ou pouco moderadas, radicais, portanto, são um exemplo bom de medição de produtividade e medição de inovação. Era só isto que eu queria dizer. Perfeito, eu acho que essa frase que fica para mim, que não é a competição, mas sim a compreensão, complementação e eu acho que essa frase que fica muito para mim. Uma coisa que eu estava pensando aqui é quando a gente fala em inovação, a gente não está falando de reinventar a roda ou descobrir o fogo, mas a gente sempre pensa que inovação sempre é algo que está lá na frente e que não é algo que está no nosso dia a dia, né? Só quando a gente para e pensa, a inteligência artificial está em basicamente tudo que a gente faz. Aí eu começo a pensar quais são as perspectivas futuras para a inovação e quais áreas que o André Gavino entende que possamos olhar, possamos dar um pouco mais de atenção e observar de perto o que será, digamos, as tendências para os próximos anos. Sei que é uma pergunta difícil, porque inovação
não necessariamente está lá no futuro, às vezes a gente já está vivendo a inovação e também, por mais que queiramos enxergar no futuro, muita coisa muda de forma rapidamente, isso é disrupção, principalmente que a gente também trabalha com desenvolvimento, são incertezas, por isso que a gente usa o ágil, né? Sim. Então, quais seriam essas perspectivas futuras? Ok. Então, eu vou dividir a pergunta em duas partes. A primeira, vou falar um bocadinho sobre AI e talvez blockchain, que acaba por ser aquilo que neste momento está meio na moda. Não é na moda, mas que realmente está a ser disruptivo no mercado tecnológico e isso... vou falar, não muito, vou falar só um pouco. Também o meu conhecimento não é muito alargado sobre os temas, mas o primeiro vou falar sobre o AI e é aquilo que talvez mais pessoas conhecem e que até agora, portanto, nestes últimos anos, tem surgido via ChatGPT ou outras ferramentas que naturalmente surgem e são também elas muito poderosas. E aquilo que eu tenho ouvido até às vezes na rua e em alguns sítios, quando se fala da AI, eles vêm substituir as pessoas, nós vamos ficar sem empregos, nós vamos... Pronto, isso eu acho uma certa piada a isso, porque para mim a tecnologia é sempre um meio e não um fim, já disse isto no início, mas volto a dizer e volto a sublinhar, acho mesmo importante. Mas aqui o AI trouxe uma perspectiva nova, que foi a capacidade de nós identificarmos padrões. Portanto, o AI analisa um conjunto de dados enorme, não é? Portanto, nós temos que entender que nós humanos não temos essa capacidade e é importante as máquinas, não é, trabalharem para nós nesse sentido. Mas ela identifica os padrões, ela identifica a capacidade de nós analisarmos depois esses padrões e percebermos como é que nos devemos meio que agir e enquadrar. Mas tem uma coisa fantástica aqui, que é, às vezes, ou muitas vezes, o AI acaba por produzir coisas que são tarefas rotineiras que os humanos têm nas empresas, nas comunidades, nas cidades, em muitos sítios. E isso deixa-nos com mais tempo para nós podermos fazer outras coisas. Vou dar um exemplo do Doutor Finanças e da inovação, da minha equipa de inovação, aquilo que nós desenvolvemos. Eu vi que no chat houve alguém que perguntou o que é que o Doutor Finanças faz enquanto inovação e eu posso tentar responder com um ou outro ponto. Então, nós somos um intermediário de crédito, não é? E nós analisamos aquilo que... Obrigado, Vitor. Nós somos um intermediário de crédito e nós analisamos aquilo... Nós temos vários parceiros e quando uma pessoa chega tem um conjunto de documentação, um processo, por exemplo, de crédito de habitação, é um processo de compra de casa, é um processo longo, um processo que demora muito tempo, tem muitos documentos, tem uma análise financeira grande e nós temos vários automatismos aqui no meio. Portanto, um automatismo assim que é logo desbloqueador do início da nossa relação entre o cliente e o Doutor Finanças é que quando o cliente entra no Doutor Finanças, nós temos a capacidade de lhe entregar uma mensagem automática adaptada àquelas que são as condições que ele preencheu no formulário onde se inscreveu. Portanto, e nós destacamos a pessoa para ser tratada pela melhor equipa, pela equipa mais adequada para o receber, mas ao mesmo tempo apresentamos-lhe uma ferramenta onde ele pode ir buscar os 5 primeiros documentos, ou os 5 documentos mais importantes para a análise de crédito inicial. A diferença entre a pessoa ir buscar esses 5 documentos e nós lhe darmos essa ferramenta para ela automaticamente ir buscar esses 5 documentos são cerca de 30 minutos. E 30 minutos para uma pessoa que tem pouca literacia financeira e que tem pouca capacidade de perceber quais são os documentos e porque é que eles são precisos, é muito mais fácil para mim, utilizador, clicar nessa ferramenta e captar esses 5 documentos que são importantes para a análise em 1 ou 2 minutos. Porque eu iria perder 30 ou 40 minutos à procura deles. Pronto, e este é o tipo de coisas disruptivas. Portanto, nós, antes do Doutor Finanças, não havia intermediação de crédito digital. Ou pelo menos até nós tivemos que educar um pouco o mercado. Isso é até interessante do ponto de vista de como é que nós fomos descobrindo e explorando o mercado. Mas depois, em termos tecnológicos, nós fazemos muito mais que isso. Dando outro exemplo, só para depois voltar ao AI e à blockchain, nós temos muita documentação no processo. Quando os clientes passam essa documentação para nós temos
portanto, técnicas de extração de dados desses documentos. Nós temos, neste caso, ferramentas que tipificam o documento, ou seja, dão um tipo àquele documento. Por exemplo, dizem que aquilo é o cartão de cidadão, que é o cartão de identificação. Não sei como é que se chama no Brasil, estou a tentar só não usar muitas expressões específicas para isto ficar também claro. Mas diz, Vitor. Não, a gente chama nossa identidade. Acho que é o nome mais geral. Pronto, e aquilo que esta ferramenta faz é basicamente, há uma imagem, que é a imagem do cartão de cidadão, e nós temos um conjunto de regras. Por exemplo, República Portuguesa. São 2 palavras que são 2 regras obrigatórias. Estas 2 regras, se elas se confirmarem, então aquilo é um cartão de cidadão. Mas, por exemplo, se tiver lá extrato bancário, se tiver lá Banco X ou Banco Y, ou se tiver outra coisa qualquer, então claramente é um cartão de cidadão. Ou seja, quanto mais regras temos, melhor tipificamos. Isto são processos que um doutor, um especialista de crédito, que está no Doutor Finanças, a ver a documentação, tem que abrir cada documento, identificar o documento e selecionar uma caixinha a dizer isto aqui é um cartão de cidadão, isto aqui é um extrato bancário, isto aqui é uma caderneta predial. Se nós tivermos esta ferramenta, nós eliminamos esta tarefa rotineira. E o que nós estamos a fazer? Nós estamos a dar espaço para que este doutor consiga tratar mais pessoas, mas não só tratar pessoas mais para o lado humano, esclarecer as dúvidas, entender quais são os receios da pessoa, perceber como é que ela pode ter maior probabilidade de obter crédito, e tudo isto faz parte de vários processos, onde a tecnologia também está no meio, não é? E nós conseguimos automatizações de tarefas rotineiras e que transformam um negócio que era um negócio local num negócio digital e onde conseguimos ajudar milhares de pessoas por mês. Portanto, estamos a falar, é este tipo de inovação que o Doutor Finanças faz muito mais do que isto. Eu não tenho muito tempo para também dizer isto, mas aproveitar que, quando falamos de AI, muitas vezes estamos a dar espaço para que as pessoas possam ter tempo para usar a tecnologia a seu favor e ter tempo para tratar as pessoas como pessoas. Pronto, e é isto que às vezes nos esquecemos. Isto nos serviços, não é? E na prestação de serviços. Mas isto pode ser ao serviço de uma comunidade, pode ser ao serviço de uma cidade, e tudo isso depende também da forma como a usamos. Portanto, aqui a análise de dados eu acho que é muito, muito relevante. Claro que existem outras coisas do AI, naturalmente. Sobre o blockchain, eu conheço pouco, muito sinceramente. Aquilo que eu sei é que acaba por ser a segurança, meio que a segurança e a transparência acaba por ser as 2 palavras-chave mais importantes sobre o blockchain, por causa da descentralização. Existe uma descentralização, não é? Portanto, aquilo é uma cadeia encriptada que está... E nós não podemos olhar para as empresas do futuro a usar estas ferramentas e a potenciar, ou seja, fazer bootstrap verdadeiro a processos que são rotineiros e que todas as empresas têm e que têm que passar por elas, e são estas tecnologias que podem trazer as empresas para o futuro. E nós temos que apostar nelas com o contexto correto, da forma correta, para que elas promovam a tecnologia no seu lugar e promovam os humanos a tratar humanos também no seu lugar. Portanto, é isso. Muito bom. Vitor, vamos então abrir aqui para as perguntas aqui no LinkedIn. Já que essa última foi uma junção de pergunta com pergunta do chat, né? Eu acho que a primeira pergunta que rolou, que eu achei interessante, é a pergunta do Júlio. A inovação acontece somente via tecnologia? Existe inovação sem tecnologia da informação? Acho que a gente conversou um pouco sobre, né? A gente nem falou sobre cultura de equipe, enfim. Mas eu acho interessante isso. Olha, existe e é muito fácil de identificar. E vou dar um exemplo de gestão de um projeto que não é tecnológico. Okay? Não vou dar o exemplo concreto, mas é só para perceberem a ideia. Nós, quando nós temos uma ideia na cabeça e queremos passá-la a uma equipa. E essa ideia geralmente tem um tamanho. Pronto, vamos imaginar que é este tamanho. Quando olhamos para a ideia, nós podemos pedir à equipa, olha, desenvolvam-me esta ideia. E eles vão, naturalmente, desdobrar a ideia em várias partes e perceber como é que podem fazer e o que é que podem acrescentar, etc. Estou a falar de... pode não ter tecnologia aqui no meio, está bem? Pode ser um projeto sem tecnologia, não necessariamente tecnológico. O que acontece é que nós, quando olhamos para um projeto,
temos várias formas de o fazer. Nós podemos dividi-lo em 3 partes, por exemplo, e podemos assumir que a primeira parte nós queremos investir apenas 20% do nosso esforço para trazer 80% do resultado. E a seguir queremos captar feedback desse processo, ou desse projeto, ou dessa coisa, e na segunda parte, okay, melhorar aquele projeto e voltar a apostar apenas 20% do esforço para trazer o restante resultado, portanto já não são os 80%, mas são ali se calhar 20% ou 30%, e podemos perceber que acabamos de inovar na forma como nós gerimos o projeto. Porquê? Porque nós inicialmente iríamos ter um projeto que ia demorar 3 meses a ser desenvolvido. Mais uma vez digo, isto pode não ter tecnologia no meio, 3 meses a ser desenvolvido, e o que nós fizemos foi, demorámos 1 mês, nós pusemos o projeto à disposição das pessoas e testámos e recolhemos feedback e iteramos. Iterar é acrescentar valor. E percebemos e compreendemos quais poderiam ser as falhas, como é que podemos corrigir, como é que podemos, dando um exemplo, nós quando quando pela primeira vez se inventou, ou se voou, não é? Quando o primeiro avião levantou voo, houve uma tentativa constante, tentativa e erro. E se calhar nós devemos, em vez de fazer o projeto todo de uma vez e pô-lo todo ao serviço das pessoas e só depois recolher feedback, etc., devemos parti-lo, por exemplo, em 3 partes. Devemos fazê-lo, é a primeira parte, devemos fazê-lo corretamente, é a segunda parte, e podemos fazê-lo ou melhorá-lo numa terceira parte. Isto é um processo de inovação. Não é necessariamente, não tem necessariamente tecnologia, e é um bom exemplo. Eu tenho aqui talvez paralelo, mas só um exemplo do que você acabou de conversar, que ainda é tecnologia, mas enfim, esses dias eu estava lendo sobre um estúdio de games que cria os seus games, e eles tinham um processo deles sempre lançarem aberto para teste, para feedback dos usuários, né, para os jogadores, depois que o jogo estava 90% finalizado, quase 100% finalizado, só faltava mudar um pouco. E eles descobriram nos 2 primeiros jogos que as melhores coisas que eles fizeram nos jogos deles vieram desse feedback final. No último jogo, que inclusive ainda não lançou, eu faço parte do Discord deles, da comunidade deles, eles estão lançando partes e fases específicas e deixando as pessoas jogarem e darem feedback durante. O processo está sendo mais longo desse último jogo, mas em compensação eles estão aplicando e aprendendo junto com os usuários, os jogadores, enquanto está nesse desenvolvimento. Isso é interessante. E na verdade, eu como jogador, eu me sinto me pertenço. Isso é basicamente o que o André falou, né? Sobre você tem um desenvolvimento ágil, que você tem incerteza, você vai desenvolvendo incrementos. Não deixa de ser um MVP. O MVP é basicamente isso. Você vai construindo algo, e aquele algo você vai adaptando ou vai atualizando ao longo do desenvolvimento daquele produto. Então, por exemplo, a gente está falando de um MVP, ele pode ser um design. Então, por exemplo, né, um design é um exemplo de inovação. Você vai trazer novos conceitos, melhorando a funcionalidade, seja estética ou a experiência do usuário, né, com novos produtos. Você pode ter processos, modelo de negócio, serviços, né, e diversas outras coisas. Acho que os exemplos que o André trouxe para a gente deu uma clareada muito grande sobre inovação, que está em tudo. É que isto até pode ser a mercearia do bairro, não é? Pode ser um supermercado pequeno que decide querer que os consumidores, por exemplo, consumam mais fruta, e para isso altera a forma como os utilizadores navegam na sua loja, e pode começar por fazer e depois fazer corretamente e depois melhorar aquilo que fez, captando feedback e iterando o processo. Portanto, isto não tem necessariamente a ver com tecnologia. Vamos ver outra pergunta, Vitor. Eu quero trazer 2 coisas que o Marcelo comentou no começo da live que eu achei interessante. Marcelo Souza Vieira. Primeiro, ele comentou assim: para mim, inovação é entregar resultados sobre algum problema a ser resolvido. Não necessariamente criar algo que nunca foi criado. É fazer diferente, que traz novos benefícios. E ele complementou com: agilidade já é para mim conseguir fazer isso de forma organizada, quebrada, focada e no mínimo viável e incremental. Então, são dois comentários assim que a gente deu no começo. Foi basicamente um pouquinho também, né, do que
do que o Gavino falou aqui para a gente, né? Sobre Uhum. agilidade, ser entregar de forma incremental, que a gente falou, né? E sempre trazendo valor do que está sendo entregue desses incrementos. Tá? Você vai montando parte para um produto final. Isso é agilidade. Agilidade não é ser rápido, é você entregar o que tem que ser entregue, Uhum. o que foi estimado. Mas há uma coisa importante, eu aproveito e acrescento, que é o impacto que as coisas criam. Ou seja, nós podemos ser ágeis e podemos ser produtivos, mas criar zero impacto. E nós não estamos a criar inovação, nós podemos ser super organizados e não criar inovação. Podemos ter uns planos fantásticos e não criar inovação, até podemos ter uma ideia fantástica e não conseguir vendê-la da forma correta. Portanto, a inovação, muitas vezes, também tem este lado de que é preciso saber comunicar a inovação. E quando a inovação está relacionada com tecnologia, é preciso sabê-la comunicar. E eu vou dar aqui um exemplo muito claro daquilo que se chama inovação. Foi em 2001, o Steve Jobs apresentou o iPod, e a forma como ele apresentou o iPod foi, aqui tem portanto, este dispositivo, eu não sei exatamente a frase, este dispositivo que consegue ter 1000 músicas no bolso. Vocês conseguem ter 1000 músicas no vosso bolso. E ele apresentou isto desta forma, mas ele poderia ter apresentado de outra. Aqui está este dispositivo, que é o iPod, que tem 5 GB de capacidade. Mais 3 GB do que tem o nosso concorrente direto da Sony, ou mais 2 GB do que tem o nosso concorrente direto não sei do quê. E isso, às vezes, a forma de comunicar também ela própria impacta aquilo que nós consideramos inovação ou não, dando o exemplo das primeiras startups, dos primeiros projetos como o Spotify, o Airbnb, todas estas startups que hoje em dia fazem parte da nossa vida e que inovaram de certo modo, eles são nem mais nem menos do que intermediários de alguma coisa. Eles criaram espaço onde não existia e transformaram e venderam-no corretamente. Ou seja, eles também criaram inovação ao comunicarem aquilo corretamente. Era isso. Tem uma pergunta aqui que nossa boss fez, que eu achei bem interessante. Quais são os soft skills mais importantes para uma cultura de inovação? Eu acho que nesse caso, talvez tanto para não sei se são as mesmas, né? Mas talvez nesse sentido para os gestores e para os colaboradores. Não sei se existe talvez diferentes soft skills para os dois lados. Acho que não. Acho que as soft skills são muito... Pronto, isto é a minha opinião, obviamente, e vou dar um exemplo de algo da minha vida, prático. Eu estou presente em muitas das entrevistas que nós fazemos na inovação, portanto, não em todas, mas muitas vezes presente. E houve anos em que fizemos, sei lá, 60 entrevistas. Portanto, e quando nós fazemos 60 entrevistas, nós conhecemos muitas pessoas. E aquilo que nós compreendemos das pessoas primeiro, há sempre uma espécie de gelo, não é? Nós temos que quebrar aquele primeiro gelo, que é a pessoa está numa entrevista e está formal, eu estou com os braços presos e não consigo sequer dizer uma palavra fora daquilo que eu tenho planeado. Mas a verdade é que as soft skills, elas acabam por surgir ao longo da entrevista. E as soft skills são muito mais importantes do que as hard skills. Porquê? Porque uma soft skill é algo que nós não conseguimos criar na pessoa. E uma soft skill que é importante, por exemplo, é a humildade. Nós não conseguimos criar humildade numa pessoa que não é humilde. E eu digo isto, a humildade está às vezes nas pequeninas formas de acontecer. Vou dar um exemplo de humildade que para mim é claríssimo. Tivemos um colega que perdeu a chave do carro. E nós temos um outro colega que ele é bastante, não só humilde, mas também ajuda sempre. Se eu tivesse um problema e se eu lhe ligasse às 3 da manhã, lá vinha esse meu colega ajudar-me. E esse tipo de soft skills, isso não se cria. Okay? E quando esse nosso colega perdeu a chave, o outro foi dar-lhe boleia até casa. E a casa dele não fica perto, fica a 1 hora e pouco de distância daqui. O que significa que estas soft skills não se aprendem nem se criam. Porque o caráter é uma coisa que é imutável, não muda ao longo do tempo. A personalidade muda, mas o caráter não. E o que acontece é que nós não conseguimos olhar para um candidato e não ver as soft skills primeiro. Porque as soft skills são essenciais para criar, então, a inovação. Dar feedback, ser transparente, conseguir trazer
essa cultura, aquela cultura que eu falei no início, essa cola que existe entre todos nós, ela é criada também por essas pessoas. Portanto, as soft skills mais importantes, na minha opinião, são a humildade, são a proatividade de querer ajudar, de estar disposto de estar... e isso, para mim, acho que são soft skills essenciais. Isto do ponto de vista tanto de um developer ou de uma pessoa, não é? Normal, ou de um gestor. E nos gestores, principalmente, existe sempre a questão de... Nós às vezes temos a hierarquia como meio de poder, não é? E nós devemos usar mais a nossa autoridade, devemos querer que os outros nos digam que nós somos capazes de fazer algo porque eles viram em nós, nas nossas formas de fazer coisas, que nós somos capazes daquilo. E não porque nós dizemos. É um bocado isso. Tem uma frase célebre que fala isso, né? Contrate caráter e treine habilidades. É isso. Bom, eu acho que agora, para a gente fechar, tem uma última pergunta que eu acho que eu vou encaminhar essa pergunta para eu acho que pode ser legal para uma chavezinha de ouro. Pergunta do Júlio. A inovação tem como background a cultura, mas como iniciar um processo de inovação numa empresa? Então, acho que essa pode ser a última pergunta. Uma empresa agora que está ouvindo a gente e conseguiu refletir sobre a sua própria cultura, se existe ou não essa cultura, se eles querem trazer uma cultura de inovação dentro da empresa, dentro das equipes, qual poderia ser o primeiro passo? Semear. Eu acredito que semear é o essencial. Às vezes nós vivemos numa sociedade rápida, onde nós queremos resultados rápidos e às vezes não sabemos esperar. Eu acho que o tempo é essencial para poder fazer crescer alguém. O tempo é essencial para nós podermos ter resultados a médio e longo prazo. Muitas vezes não temos esse tempo. Nós temos que o conseguir criar. Nós temos que dar o compromisso às pessoas, com todas as ferramentas que eu dei anteriormente. Nós temos que dar a capacidade das pessoas poderem ser elas próprias, serem livres, terem flexibilidade, para elas poderem também devolver à empresa aquilo que é estes processos de inovação. A liberdade de eu poder sugerir, de eu poder falar, eu posso estar à vontade, eu posso dizer o que me apetece, eu posso criar de forma ilimitada, é aquilo que faz uma cultura de inovação. Portanto, a primeira, aquela que para mim é mais importante, é poder semear aquilo que é a cultura nos outros, dar, para mais tarde poder vir a receber ou não, ou pelo menos não dar com essa intenção, não chefiar pelo controle, não chefiar pela ordem, chefiar pela confiança e pela complementaridade, pela colaboração e entreajuda. E isso, para mim, é o que faz a inovação depois. O resto, eu sei que se calhar esta pergunta podia ter uma resposta muito clara. Olha, há este procedimento que é uma forma de inovação. Não existe. Não existe. Nós, dando o exemplo, eu sinto que a minha equipa inova todos os dias e nós fazemos coisas muito engraçadas e eu gostava de explicar, não vamos ter tempo para isso, mas e eu acho que isso acontece porque as pessoas têm essa liberdade, têm essa forma também de estar bem. Nós, quando estamos bem, estamos tranquilos e confortáveis com algo, nós damos aquilo que temos. E damos, às vezes, mais do que aquilo que temos. Portanto, e nós temos vou aproveitar um exemplo, nós temos um vídeo, no nosso LinkedIn temos uma rubrica que se chama Aqui Tu Podes, esse é o nosso mote interno, Aqui Tu Podes. Nós podemos... Vou dar alguns exemplos. Eu lembro-me de quando nós fizemos obras há 2 ou 3 anos aqui no escritório, e quando fizemos as obras, a primeira coisa que nos disseram é: hoje em dia tem carpete, se vocês quiserem podem vir descalços. E eu achei aquilo engraçado, portanto, eu achei aquilo super engraçado, porque eu não ouviria aquilo de forma nenhuma noutra empresa, onde, por exemplo, eu já estive noutras empresas onde eu fui criticado porque levei calções e porque não devia levar calções, e eu fiquei a olhar para ele a pensar, isso não faz sentido nenhum, e ainda bem, e é por isso que também já não trabalho nessa empresa, felizmente, há muitos anos, e é por isso que o Dr. Francisco acaba por ser a minha casa e acaba por ser representar tudo isto, e por isso um processo de inovação começa na cultura de flexibilidade, na cultura de semear para recolher mais tarde, na cultura de confiar. Pronto. Acho que é esse o essencial. Eu acho que é isso, hein? A gente vai chegando então para o nosso final, né? Pô, eu ficava aqui até amanhã nesse papo, é muito bom.
Mas assim, queria agradecer então imensamente ao André por aceitar o nosso convite e vir aqui a quinta-feira. A gente que está aqui em Portugal já são 23 horas e 12 minutos. 23 e 12. Exato, mas agradecer o André aí por ter aceitado o nosso convite, prontificou de estar aqui conosco. Tá? Quer dar uma última palavra, falar sobre o seu trabalho, Doutor Finanças, onde as pessoas podem te encontrar? Sim, olhem, eu também vou aproveitar e também vou trazer aqui um pouco de transparência. Manda ver. Eu não sou... portanto, eu estou num processo também de me expor a desafios, portanto, e foi por isso que aceitei prontamente o teu convite, Alex. Eu não sou uma pessoa que tenha gosto ou queira muito falar em público, é uma coisa que eu geralmente evito. E eu vou acabar esta apresentação com esta minha reflexão. Aquilo que eu disse para mim no final do ano foi, ok, se eu não testar, se eu não praticar, eu nunca vou conseguir ultrapassar este desafio. Se eu não sair da minha zona de conforto, eu não vou conseguir, se calhar, até criar novos gostos que eu não sabia que tinha, ou se calhar criar uma exposição, que é uma coisa que eu também evito e não gosto muito, mas que é uma exposição boa, que me cria uma rede de contactos. Inclusive eu conseguimos estar aqui 1 hora e 10 minutos a falar, e eu adorava continuar até a responder a perguntas que existem no chat, a perguntas do Vítor ou do Alex, e porque isso é uma coisa que me dá realmente prazer. E só por eu ter saído da minha zona de conforto e por ter conseguido e aceitar este desafio de forma, sim, eu vou, ok? E acreditem que eu pensei, depois de ter aceito, pensei, se calhar não devia ter aceito, se calhar devia ter estado calado, se calhar não devia, se calhar tenho que dizer que não, e a verdade é que eu estou aqui e estou muito contente, acho que correu muito bem, tenho muito gosto em falar deste tipo de temas, acho que temos muito caminho para evoluir e para poder transformar a forma como lidamos com a cultura empresarial, com a flexibilidade, o trabalho remoto, são tudo temas que são importantes e flexibilidade para as pessoas, mas também ver o lado das empresas, não só ver o lado das pessoas. As empresas o objetivo delas é ganhar dinheiro, o objetivo delas é construir algo que crie e promova a diferença na sociedade, muitas vezes para sustentar e poder ganhar ainda mais dinheiro. Portanto, eu sei que há este lado capitalista, mas a verdade é que todos nós temos que trabalhar para poder viver, e acho que isto também é importante. Eu motivo-me, eu sou uma pessoa automotivada e gosto de sair da minha zona de conforto, e é isso que me fez estar aqui e poder partilhar também algumas das histórias, não só do Doutor Finanças como minhas, e agradecer mais uma vez, portanto, a oportunidade e o convite, e acho que foi muito, muito importante para mim, e espero que tenha sido importante para mais pessoas. A gente agradece o seu New Year's Resolution, né? Então, os seus objetivos, e que calhou de você poder abrir esse espaço e abrir sua mente e seu coração para a gente agradece. Minhas últimas palavras são um agradecimento também. Obrigado por abrirem o palco para o gerente de comunidades hoje, que não é muito... E só avisar que quinta-feira que vem não temos, né? Não vamos ter nossa live, porque é carnaval, mas a gente retorna na outra quinta-feira. E não esquecer que na última terça-feira do mês nós teremos aí o nosso Web na Bolsa com dicas aí de ter um currículo campeão, tá? Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Mais uma vez, obrigado, André Gavino. Vitor, satisfação ter você aqui conosco, o nosso Engagement Manager. E solta a vinheta aí. Um abraço, pessoal. Até mais.